Eu só vou te mostrar uma outra perspectiva, tá ok? Que talvez daqui no mundo você não teve a oportunidade de aprender, porque os exemplos não foram bons. Talvez você não olhou para os que são bons, ou talvez alguém nunca te contou. De fato, como que é viver ao lado de uma mulher. Você aprendeu de filmes, você aprendeu com as séries. E os filmes e as séries de romance, como eu digo, e como eu disse para você, na prática, não suportam uma pia de louça suja. Hoje eu vou falar sobre a verdade por trás de 20 anos de casamento. Então, eu parei o que eu estava fazendo aqui hoje. Por quê? Porque a gente precisa bater um papo sobre isso. Eu acredito que pode te ajudar em alguma coisa e vai ser uma conversa muito honesta, tá? Eu olho para minha aliança, aqui ó, e eu vejo 2 décadas de história, entende? E se tratando de contexto de mundo, atualmente, eu vejo muitas formas, eu anotei aqui na minha agenda, de pensar, tentando se passar por uma verdade, que não é bem uma verdade. Percebe? Não sei se você percebe isso. É como se a mentira estivesse se passando por verdade. É basicamente isso. E a verdade sendo afirmada como uma mentira, tá? Então muita gente me pergunta: Adriano, qual é o segredo? Vocês deram sorte? É isso que aconteceu? A verdade, Irmandade, é que a sorte, ela não sustenta um lar de 20 anos. Ela se acaba. O que sustenta uma família é algo que eu vi na prática, que é muito mais profundo, muito mesmo, do que o mundo moderno diz ou esqueceu de ensinar. Mas eu fiz questão de aprender, tá, no dia a dia, independente de, entende? Então, nas alegrias e principalmente nos momentos mais difíceis que todo relacionamento passa, quero que você saiba disso. Eu anotei aqui, ó, bem aqui, 4 direções que eu tomei e eu quero compartilhar com você diante da minha esposa, como marido, como pai, que deram muito certo e eu vou compartilhar com você agora mesmo. Tá bom? A primeira delas é aqui, ó. O amor é uma decisão, tá ok? E não é um sentimento. Vamos falar sobre isso. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi que o amor é, né? O amor romântico dos filmes, ele não aguenta a vida real. Isso é uma coisa que você precisa gravar. Se eu dependesse apenas de sentir aquelas borboletas, sabe, no estômago, né? Aquele friozinho no estômago, eu não teria passado do 2º ano. Esquece. O amor realmente é uma decisão que você precisa tomar todo o dia. Antes de você levantar da cama, principalmente, você deve decidir amar quando o outro erra também. Decidir ser paciente quando você está exausto, cansado. Quando você entende de uma vez por todas que o amor é como um compromisso inegociável, não tem negócio com ele, e você deve ser refém dessas emoções e começar a construir algo que o tempo não destrói, é que vai começar a fazer sentido para a sua vida. O segundo é o perdão, é uma faxina diária do seu lar, que você precisa fazer. Muita gente me pergunta como ainda nós somos felizes, é o que eu escuto, e por que nós aprendemos a perdoar rápido, tá? Você vai saber agora. O ressentimento, ele é como um lixo. Então você guarda dentro da sua casa. Se não jogar fora,
ele vai apodrecer. Então, tudo ao seu redor, no caso, nesses 20 anos, eu aprendi que ser um homem da casa não é ter a última palavra. Isso é de fato. É ser o primeiro a pedir desculpa, é ao contrário. Então, essa base cristã, ela nos ensina sobre perdão. Então, quem somos nós para reter o perdão de quem dorme ao nosso lado? Isso é uma pergunta que eu preciso fazer para você. Um casamento feliz, eu poderia dizer que não é um casal que nunca briga, tá? Você não pode entender dessa forma. É aquele casamento que não deixa de perdoar. 3, a segurança dos seus filhos depende muito do amor dos seus pais. Então, aqui agora, nessa terceira, entra algo que eu defendo com unhas e dentes, tá? Essa estrutura ela é fundamental para que tudo venha a dar certo. 100% família, ok? O maior presente que eu dei para os meus filhos, na verdade, não foi um tênis, não foi uma mochila, não foi nada disso. Não foi a herança ou uma escola cara, tá? Que eu tenho dado para elas, mas é o respeito que eu mostro pela mãe deles. Eles me veem, eles me assistem ali eu fazendo isso todos os dias, respeitando a mãe deles. Então, o filho, quando ele vê isso, ele começa a aprender o que significa honra. Então, ele cresce num colchão firme, com os pés no chão. Então, a nossa presença como pai, ela ganha muita força quando o lar é um ambiente de paz. Vai ter desentendimento? Vai. Mas, se você quer que o seu filho seja um bom cidadão, quero que você grava isso. Mostre para ele dentro da sua casa como um homem deve tratar uma mulher e como uma família se mantém unida nos princípios e nas bases principais, que é a segurança. E o quarto, eu coloquei aqui, ó, a esperança e a restauração. Então, para você que está me assistindo aí agora, e talvez você esteja pensando o seguinte, está pensando em desistir, tá? Ou você tem medo de se casar. Tem muita gente que está com medo de se casar. Ele pensa no pior, porque ele viu muitos exemplos ruins. Então eu quero te dizer uma coisa, o projeto original da família, de um contexto familiar, ele não falha. Nós é que às vezes tentamos montar um lar sem ler o manual. Então, se o seu lar ele está tremendo, então volte para as bases principais do como é. Recomeça na verdade, recomeça na fidelidade e recomeça no serviço. Olha, esses 20 anos me ensinaram que vale muito a pena lutar por quem a gente ama. Então não desiste, meu amigo. Não desiste dessa estrutura máxima que eu estou falando para você. Eu sou o Adriano. Estou falando para você, bem-vindo ao canal aqui, Adriano Vieira Pai. E se você tem o desejo de ter a sua família, vamos colocar dessa forma, tá ok? Se você não acredita, se você tem medo, ou se você acredita e tem medo de construir a sua família, já se inscreve no canal aqui embaixo. Nós vamos fortalecer juntos e com certeza, grave isso que eu estou te dizendo, com certeza vai mudar tudo. Eu só vou te mostrar uma outra perspectiva, tá ok? Que talvez daqui no mundo você não teve a oportunidade de aprender, porque os exemplos não foram bons. Talvez você não olhou para os que são bons, ou talvez alguém nunca te contou. De fato, como que é viver ao lado de uma mulher. Você aprendeu de filmes,
você aprendeu com as séries. E os filmes e as séries de romance, como eu digo, e como eu disse para você, na prática, não suporta uma pia de louça suja. Não suporta uma casa para higienizar, para construir, para reformar, para comprar. Os filmes românticos, doramas da vida, ele não suporta a ideia de você não ter dinheiro, às vezes, para comprar um pão que você quer comer, ou dar um pão para os seus filhos, para sua esposa. Não, a realidade, ela é diferente do conto de fada. Acho que a primeira coisa que eu quero que você faça é colocar os pés no chão e separar a realidade da fantasia. Vamos começar por aí. Ó, já se inscreve aqui no canal. Se você gostou do que eu te falei, você dá um like. Se você não gostou, você dá um like também. Salva esse vídeo e compartilha com aquele teu amigo. Fala, ó, tem um negrão lá que ele tá falando sobre a estrutura de uma família na vida real, na prática. Eu não sou psicólogo, eu não sou teu pai, eu não sou alguém que estou mandando você a fazer uma coisa que você não quer. Eu só estou falando com esse desejo que está aqui no teu coração, um desejo que você tem de dar certo e não sabe como que você vai fazer. Eu estou gravando do celular, muito simples, só pus meu celular aqui. Eu quero dar esse depoimento para você, e se esse depoimento falou com você, então você quer conhecer um pouco mais, eu vou estar postando vídeos aqui com o nome dos vídeos, com algo que talvez você está vivendo no dia a dia, ou quer viver no dia a dia, ou quer saber como que é. E aí você vai, aos poucos, você vai equalizando aí as coisas, você vai conhecer uma garota muito bacana, ela não vai vir pronta, relacionamentos não vêm prontos, esquece essa ideia de encontrar a pessoa certa, a pessoa certa, esquece isso daí, você vai ter que construir esses valores no seu dia a dia, e dá para construir, e eu vou te falar como. Um beijo no teu coração. Eu sou Adriano Vieira. Eu coloquei o nome desse canal Adriano Vieira Pai, porque eu sou pai, eu amo ser pai, e eu gostaria de ser amigo do meu pai para conversar com ele sobre como fazer o que eu fiz que deu certo, que na verdade para ele não deu muito certo. Ele me deixou, ele deixou a minha família quando eu tinha 9 anos de idade, mas isso eu conto em outro vídeo. Tá bom? Um beijão de novo no seu coração. Se inscreve no canal, tamo junto.